queridos, mais uma vez no Upper Chamber Podcast, e hoje a coisa tá assim queimando, então com uma alegria muito grande. Já vamos começar logo aqui, que hoje a gente está com Rafael Conrado mais uma vez. E eu sempre falo, né, que Rafael tem sido uma bênção para a minha vida. Eu não sei quantos anos a gente se conhece, né? Como você me recebeu na sua casa, como você sempre tem nos encorajado. E é tão bom estar com você aqui. E eu quero, antes da gente começar, lembra aí de tô falando aqui, eu tô aprendendo esse negócio de youtuber. Coloca aí um like aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e coloca alguma pergunta, alguma mensagem que você quiser aí. A gente é muito abençoado pelo seu feedback, né? Eu creio que Deus está usando, nós temos recebido muito feedback de pessoas que estão sendo abençoadas através das mensagens, através do podcast, e é uma bênção demais. E aí, Rafa, bom demais, brother, estar com você. Meu amigo, sempre um prazer, né? Sempre um prazer estar junto, sempre um prazer te rever. Amém, amém. Estamos aí. E a gente estava falando antes da gente começar aqui sobre o que a gente ia falar. A gente perigo. E com medo, que a gente fala tanta coisa, meu pai. Aleluia. Mas eu estava falando com você antes, uma coisa que está no meu coração. Eu acho que duas coisas que eu gostaria que a gente desse uma pincelada. Primeiro, a gente tem falado muito sobre adoração. Né? Eu creio, e eu contei essa experiência um dia desses quando eu estava com alguns irmãos, que uma das razões que Deus me mandou parar um tempo de fazer muita coisa é que o Senhor falou, de certa forma a água precisa ser mudada, né? E você precisa subir até a fonte, é como se a água ficou suja, para descobrir a água fria, pura de novo. Você tem que subir na fonte, você tem que ir lá onde a água nasceu, tem que ir no lugar de simplicidade, tem que ir no lugar de pureza. E eu sinto eu sinto que o Espírito Santo quer restaurar algumas coisas no meio da igreja, mas é muito perigoso quando a gente fala sobre restaurar, porque muitas pessoas falam a nostalgia, voltar ao velho, voltar àquilo que a gente fazia antes. Mas na verdade eu acho que o Deus está querendo nos levar a encontrar alguns princípios e alguns fundamentos. Você liberou uma palavra ontem que foi muito forte, e você falou sobre a igreja simples. Eu acho que para a gente encontrar um novo som de Deus, a gente precisa encontrar a simplicidade da adoração de novo. Uau. A gente precisa encontrar a simplicidade da vida da igreja de novo. E aquela mensagem que você liberou ontem, eu acho que está online essa mensagem, né? Aquela mensagem foi muito forte, porque a mesa não é uma nova religião. Não. A mesa não é um outro tipo de plataforma. É a verdade, né? Tô pregando aqui, né? Mas eu acho que a mesa não é um outro tipo de plataforma, onde agora a plataforma que eu subo é a mesa, né? Mas a mesa é o lugar que o Senhor fala, vamos para um lugar onde é mais simples, onde é olho no olho, onde não é tanto auê, onde a gente não precisa gritar muito, onde a gente fala no ouvido, onde a gente toca um no outro. E onde mais de uma pessoa tem a oportunidade de falar. Exatamente. E eu acho que isso tem me empolgado muito. E sobre adoração, sobre a vida da igreja, eu acho que não tem outro caminho, nós precisamos regressar. E outra coisa que você falou ontem, não vamos fazer o podcast da sua palavra, senão o pessoal não vai ouvir, mas tem que ouvir essa pregação lá. Deve estar no site do Unite to Ignite, mas outra coisa que você falou, que nós não conversamos sobre isso, mas eu tô jogando tanta coisa aí, você vai... Vamos. Outra coisa que você falou ontem, que foi muito forte, você pegou a Bíblia e falou, queridos, a gente não vai ter isso aqui um tempo. Rafael, eu peguei eu tô lendo o livro, ouvindo o livro do irmão André, antigo. Eu tô chorando no meu coração, onde igrejas não tinham portas abertas, onde igrejas não tinham, pastores de 1.000 membros não tinham uma Bíblia. Uau. E o Espírito Santo está falando comigo, Ju, vai chegar um tempo onde a gente vai ficar sem isso. Ontem eu falei isso no carro, indo para a reunião. E eu creio que o Senhor está preparando a igreja para voltar à simplicidade, para voltar à unidade, porque nós vamos experimentar uma perseguição muito forte. Aquilo que você falou ontem foi muito claro. Então eu queria, libera aquilo que está no seu coração, vamos bater um papo aí. Essa questão da adoração, né? Eu não acredito, porque eu vi muita gente falar assim, Deus quer restaurar a adoração. Eu acho que Deus não quer restaurar a adoração. Deus quer restaurar os adoradores. Exatamente. A adoração nunca entrou em decadência. Não existe crise de adoração no céu.
Deus não está com carência de adoração. Ele é adorado 24 por 7. Você acha que existe uma diferença entre Deus precisa de adoradores ou Deus procura adoradores? Na realidade, acho que a gente confundiu. Isso, ele não precisa. O Pai procura. Eu estava meditando, né, nessa palavra de João, capítulo 4, que é interessante que lá a palavra não é Yahvé, né? Não é o Deus Todo-Poderoso procurando súditos. É um pai em busca de filhos. Será que é como... não sei se é loucura. Será que é como o pai no meio da multidão, olhando, procurando, onde está meu filho? Eu não sei se você já ouviu alguém falar, acho que foi Phil Keaggy, falou muitos anos atrás, que o filho dele trocava trompete. E no meio da orquestra, ele conseguia discernir o som do trompete do filho dele. Uau! No meio de tudo. Será que essa questão do pai procura, não é essa mesma coisa? Eu estou procurando ouvir o som do meu filho, dos meus filhos. É porque, na realidade, Júlio, uma coisa precisa ser bem clara, né? Esclarecida. Música boa Deus tem na eternidade. Eu já tive a oportunidade de ouvir sons celestiais. Se você escuta um anjo cantando, tocando, você passa vergonha. Então Deus não está buscando música boa. Verdade. Música boa ele tem no céu, irmão. Ele está procurando uma essência. Porque o que sobe não é a canção. O que sobe é a essência do meu coração. A música é um condutor de incenso. Então alguém pode estar cantando uma música bela com o coração podre. Eu costumo dizer que quando eu canto, Deus não ouve, Deus cheira. Uau, isso é muito bom. Deus cheira. Eu não sei se você já parou para pensar, tem canções que você ouviu 5 anos atrás, ou 3 anos, de repente você ouve a mesma canção, a mesma música, mas simplesmente não tá ali a coisa. Parece que Deus, parece que você vê a mesma coisa, mas não é a canção. Não, é a essência. Então, o que o pai está procurando? O pai está procurando um coração. O pai está procurando um filho. Então, a restauração da adoração está conectada à restauração dos adoradores. E qual que é o princípio da restauração? É o alinhamento da motivação. Por que eu canto? Por que eu adoro? Por que eu subo numa plataforma? Então, o porquê eu faço determina a essência que vai subir para Deus. Porque alguém pode fazer um show, um evento lindo com uma multidão, como Davi fez, né? Buscando a arca na casa de Abinadab. 30 mil pessoas. E um cara morreu. Por quê? Foi o que eu falei ontem também. Não basta fazer o que Deus mandou, você tem que fazer do jeito de Deus. De Deus, é violento. Então eu acredito que Deus está nos trazendo de volta pro jeito dele, Júlio. Pra maneira de Deus. Maneira de Deus. Porque a gente acaba funcionando no piloto automático. E aí a gente continua fazendo e sabe o que é que mais nos atrapalha? Os resultados. O que mais atrapalha a igreja são os resultados. Porque a igreja pensa que porque está dando resultado, Deus se agrada. Verdade. Porque tem barulho, porque tem movimento, porque tem multidão. E isso está crescendo. A ação está crescendo, é porque Deus está no negócio. A barriga de H cresceu. É verdade. O menino nasceu. É verdade. Porque o que agrada o coração de Deus não é o crescimento numérico. O que agrada o coração de Deus é a motivação do coração e é o alinhamento com a vontade dele. Então, você pode ter 3 pessoas numa salinha agradando mais a Deus do que 10 mil num templo. Eu vou te ser sincero, eu tenho tido experiências em ambientes com 2, 3 pessoas, que é muito mais intenso do que conferências imensas com multidão. A presença de Deus é tão intensa, fala, meu Deus, eu não quero sair daqui. Eu acho que isso é uma chave que precisa ser colocada de novo. E esse lugar de simplicidade, né, que você está falando, é o lugar onde a gente vai voltar a ter estrutura. Porque assim, eu não posso ser em público aquilo que eu não sou em secreto. Senão eu sou um hipócrita. Verdade. Então quantas pessoas fingem em público
o que elas não são em secreto. Verdade, verdade. E aí Deus, quando olha, Deus diz, quem é você, cara? E tem um texto, Júlio, que me dá tremor e temor, que é o texto de Mateus 7, 22, 23. Quando Jesus diz que muitos naquele dia, muitos chegarão diante dele com resultados. Verdade. Não, lembra de mim, Jesus. Teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas. E aí está escrito assim: e eu vos responderei explicitamente: apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, eu nunca, I never knew you. Eu nunca. Uau, isso é muito assustador, velho. Não, cara. Isso é muito assustador. Aí quando eu paro pra pensar que eu posso passar a vida inteira dando resultados em nome de Deus e não ser conhecido por Jesus, cara. Então, eu tava falando aqui com o Valtinho aqui antes de você chegar aqui. Parece que a gente fica feliz de ganhar um argumento e a gente perde o coração das pessoas, né? E isso é muito violento, porque eu acho que muito do que acontece hoje, eu acho que é loucura minha até ir nessa direção, mas eu penso que esse dilema da simplicidade é um desafio muito grande, porque em algum momento nós ficamos complicados demais e perdemos Jesus. Uau. Eu acho que em algum momento nosso, tanto da música, porque eu nem chamo de adoração, tanto da música como do modelo de igreja, né? É tanta gente vendendo modelos pra gente, vendendo ideias pra gente, que nós perdemos a Jesus no meio da coisa. Nós perdemos algumas coisas práticas e simples do evangelho. Eu acho que, pra mim, eu acho que nos últimos anos, Deus como que começou justo, eu preciso desconstruir algumas coisas para deixar bem simples. Eu sinto que o Senhor está falando, isso aí ainda não, vai lá e troca de novo, eu quero algo simples, porque nós temos tanto modelo, tanta coisa, e a gente acha que tudo isso é o que Deus quer, quando o Senhor está procurando essa essência, esse coração, essa fome, essa pureza, essa inocência. Eu estava falando numa ministração com ministros que eu lembro há muitos anos atrás, com dentro do Fogo e Glória. Eu falei com o Nelsinho sobre isso. Num lugar, umas irmãs estavam dançando, e eu lembro que as ondas da glória de Deus vinham sobre mim, Rafael, que eu olhava para as irmãs dançando na plataforma, a glória de Deus via. Depois de uns anos eu fui olhar, houve um mover muito forte no Brasil, depois eu fui ver, a dança me dava nojo. Eu falava assim, mas o que aconteceu? Alguma coisa se perdeu. Ou a inocência, ou a simplicidade, ou a essência, ou a pureza. E de repente a gente acha, porque a gente faz as mesmas coisas, que a gente vai aproximar diante do Senhor. Isso que você falou me assusta. O Senhor fala, quem é você? Eu não sei quem é você. E a palavra que Jesus usa em Mateus 7, 23, né, de conhecer, eu nunca te conheci. Se você for para Mateus 1, 25, é a mesma palavra. Quando ele diz assim, ó, e José não a conheceu. Até que ela deu à luz a um filho e ele pôs o nome de Jesus. É a mesma palavra, intimidade. Jesus está dizendo, cara, você funcionava em meu nome, mas você não tinha intimidade comigo. Meu Deus, isso é assustador. Você usava o meu nome. Você gravou CD, DVD, você ganhou muito dinheiro. Você fez grandes coisas, mas você não me conhecia. É assustador, velho. E eu nunca te conhecia. Aí eu fiquei pensando, Júlio, que Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Eu disse, pregar iniquidade, expulsar demônio e iniquidade? Eu fiquei meditando sobre isso. Aí eu fui dar uma estudada. Jesus está trazendo uma comparação entre a justiça que Noé praticou, porque justiça é fazer tudo que Deus mandou para ele. Iniquidade é fazer em nome dele para você. Uau. Repete isso de novo. Justiça é fazer tudo que Deus mandou para ele. Você faz... A Bíblia diz que Noé
era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. E Noé fez tudo exatamente como o Senhor mandou. Então isso é justiça. Pedro chama ele de pregoeiro de justiça. Né? Pedro escrevendo, ele chama Noé de pregador de justiça. Cara, ninguém vê um esboço. Ninguém tem Não deixou nenhuma mensagem. Não tem uma mensagem, cara. Mas a vida, o estilo de vida de Noé pregou justiça. Um posicionamento num tempo de caos. E aí Jesus fala em Mateus 24, 37 que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé. Ou seja, nós estamos vivendo dias semelhantes aos de Noé. Precisamos de homens que pregam justiça. E como, Rafael? Que tipo de justiça é essa? Justiça de bondade, de intimidade com Deus e de trazer a família junto. O cara andava com Deus, construía o que Deus mandou e não perdeu a casa dele. Ele trouxe a família com ele. Isso é muito forte. A iniquidade é quando você faz em nome de Deus para você. Justiça é fazer para Deus para Deus o que ele mandou. Iniquidade é fazer em nome dele para você. Uau, isso é muito forte. Então, tipo assim, Jesus diz, cara, sai de perto de mim. Por isso, quando você olha, você acha que o cara é justo, que tá fazendo a mesma coisa de outro, né? Isso. Ele tá construindo uma arca grandona, uma coisa grandona, mas na verdade você fala, não foi isso que eu te mandei fazer. Isso. Então, tipo assim, Jesus, aquela expressão, apartai-vos de mim, quando você vai estudar a expressão de Jesus ali é assim, sai de perto de mim eternamente. Uau, muito forte. Isso é muito forte. Sai de perto de mim eternamente. Eu nunca te conheci. Isso é muito forte. Nem mesmo quando você estava fazendo seu show. Uau, muito forte, né? Nem mesmo quando você estava emocionando as pessoas. Exatamente, meu pai, muito forte. Nem mesmo quando elas choravam, levantavam as mãos pela tua música ou glorificavam pela tua pregação. Uau. Ou se emocionavam com as tuas profecias. Uau. Quando você dizia endereço das pessoas, CPF, que tem, né? As pessoas ficam, sabe, maravilhadas com o dom. Nós estamos vivendo um tempo, eu falei ontem com o pastor, estava ali depois do jantar conversando com alguns pastores, eu disse, cara, eu não lembro a última vez que eu liberei uma palavra profética que nem eu fiz ontem no culto. Foi muito forte. Porque eu não tô mais, sabe, meu coração tá mais de profetizar na mesa. Né? Mas ontem o Senhor me deu uma direção de dar algumas palavras ali. Só que hoje a gente vê muita exibição do dom. Então quando alguém diz, cara, você viu como o cara profetizou? Eu pergunto, eu quero saber como ele cuida dos filhos dele. Como que é a vida Eu dele. quero saber como ele cuida da mulher. Uau. Eu quero saber como é que é o caráter desse profeta. Uau. Mas como assim, cara? Alguém pode funcionar, profetizar sendo um mau caráter? Pode. Pode fazer milagres, sinais. Porque o dom é irrevogável. Então essa volta, Judson, pra mesa, que a mesa agora também virou moda, né? Todo mundo fala de mesa. Mas mesa não é uma pregação, mesa é uma cultura. Na eternidade você não vai ver um púlpito. Na eternidade você vai ver uma mesa. Isso é muito forte, né? Então esse lugar de... Primeira cena da eternidade, uma mesa. Mesa, cara. E quem tá servindo? O maior de todos. É verdade. Então, se a gente não acostumar com essa cultura de sentar na mesa, se a gente sempre quiser estar com o microfone na mão, falando para uma multidão, a gente não vai acostumar na eternidade. Porque na eternidade... Aí eu estava pensando, por que nós vamos comer na eternidade se nós teremos um corpo glorificado? Exatamente. Que não vai precisar de comida. Porque a comida nunca foi para saciar a fome. A comida foi feita por Deus para relacionamento. É muito forte isso, né? Então a mesa, um tempo de almoço, um tempo de jantar. Você vê quando a gente vai... Não, vamos tomar um café. Na verdade, a gente tá querendo... querendo. Eu posso entrar na loja e pegar um café, mas eu quero... Vamos ter um tempo junto. Isso. E infelizmente a cultura do drive-thru aqui na América tem roubado isso. Se aquela correria, pega o café no carro, às vezes se suja todo. Não, vamos parar, cara. Vamos sentar. Pãozinho de queijo, um café, olho no olho. Olha, muito bom. E, cara, que só nesses 20 minutos aqui, nosso coração já conectou, a gente já
Sente a presença de Jesus. E você pode levar isso para sua casa. Verdade. Você pode fazer um podcast sem câmera e sem microfone. Verdade. Eu acho que interessante que muitos dos podcasts, antes da gente gravar, a gente devia ter gravado essa meia hora que a gente tava falando aqui. A gente conversa aqui, eu e o Waldo, a gente conversa do reino de Deus. Eu falei, não, isso aí tinha que estar no podcast. Porque é o podcast fora das câmeras, é a comunhão, é o repartir. E uma coisa interessante que você tava falando é como uma cena. Você com o microfone, com milhares de pessoas na sua frente. Eu vi a cena de um cara construindo um grande prédio, com ele com tijolo e 30 mil pessoas assistindo ele. Falou, não, que lindo que você está construindo, mas demora 50 anos, 100 anos para construir. Eu acho que a razão pela qual nós temos muitos líderes cansados é porque esse modelo do microfone é a casa que é construída com um construtor só. Uau. Ou seja, e o resto é a multidão assistindo. A gente está no microfone pregando, construindo a casa, mas nós não estamos gerando sacerdotes, o sacerdócio de todos os santos, não estamos criando relacionamento. Então esse convite à simplicidade parece que é urgente, né, cara? Porque é o que vai nos salvar, vai nos salvar, a nossa sanidade vai voltar. Porque a quantidade de líderes em burnout, cara. Eu sei disso. Eu sou um que passei por um tempo de cansaço demais, que aquela loucura, e você de repente você acha, meu pai, eu tenho que fazer. Você fala, Jesus, relaxa, calma. Eu tenho falado muito, Judson, né? Lá no Kansas a gente tem construído algo para Deus ali, e eu tenho falado assim, gente, Rafael, qual é a visão? Qual é a visão? Eu disse, a visão é cada casa, cada pai um pastor, cada mãe uma pastora, cada casa uma igreja. Isso aí. Eu não sou o cacique de vocês. Uhum. Não me venham, sabe? Não venham me colocar num lugar que Deus não me colocou. Eu sou responsável por Aline e Conrado, Saulo, Raine e Rebeca. Esses aí, meu irmão, eu vou chegar diante de Deus com eles. Vocês, olha pra mim. Olha pra mim e imitem. Imitem o modelo de família, de casa. Porque se eu ficar sempre trazendo as pessoas pra mim, Judson, eu vou cansar. Eu vou esgotar, porque eu não vou suprir a necessidade delas e elas não vão replicar o modelo. Elas vão ficar sempre como consumidores. Nós temos que gerar, sabe? Nós temos que promover uma cultura de pessoas que vão ser provedores, que vão promover visão, que vão multiplicar a visão, sabe? Cada pai ceando na sua casa. Na pandemia a igreja se perdeu. Ah, não, e agora como vai ser a Santa Ceia? Eu disse, como assim, cara? E aí, né, não tô aqui querendo criticar, mas criticando, alguns pastores, não, vamos fazer a Santa Ceia online. Aí todo mundo conectava com o pastor, para o pastor ministrar, porque só o arcebispo pode ministrar ceia. Não, cara. Ensina teus filhos a cear. Senta com a tua esposa na mesa. Pega o pão, pega o vinho. E, sabe, esse lugar, a igreja, Judson, vai passar por uma crise no planeta. E quem não se acostumar com a cultura de mesa, com reunião nos lares, vai sofrer muito. Eu acho que isso aí nosso tempo é muito pouco, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu falei ontem um pouco sobre a história dos Estados Unidos. Tem um dos prédios mais famosos nos Estados Unidos, chama Empire State, né? Empire State. Que foi construído pelo... qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome. Foi construído para disputa. É o Empire State, depois o Chrysler Building e vários prédios. O Empire State foi o mais alto, não sei se ainda é o mais alto. Falando sobre o Rockefeller. Do Rockefeller também. Ele construiu aquele prédio, eles construíam um andar por dia. Uau! E tinha uma tribo indígena chamada os Mohawks, que eles eram os que tinham mais habilidade de trabalhar nas alturas. Então eles tinham uma graça de trabalhar nas alturas e eles conseguiam construir um
prédio, um andar. Se você ver o Empire State, é um prédio fenomenal, né? Imenso e largo, né? Um andar por dia. E eu tava falando com um amigo meu ontem, ele falava que eles tinham um esquema. Derretia o parafuso, porque era tudo estrutura de ferro, né? Um derretia o parafuso, mandava, o outro apertava, o outro colocava, o outro encaixava. Era toda uma equipe que trabalhava, como é que se diz? Ajustada, se conheciam ao outro, eram equipes que trabalhavam, que eram ajustadas, e com isso eles conseguiam edificar a coisa numa velocidade assustadora. Eu acho que nós precisamos voltar à simplicidade para nos ajustar, para nós edificarmos na velocidade dos céus, na velocidade que o Senhor tem. Porque eu acho que se a gente não sentar na mesa e não se ajustar e não aprender a... Sabe aquela coisa que você aprende, igual o tradutor que traduz para você, né? Ele já te conhece tanto que na maneira como você olha, ele já sabe o que você vai falar. Então você tem essa sincronização na igreja, depende da nossa sobrevivência. E ontem, quando você estava falando, bateu muito com o que o Espírito Santo tem nos dado. É como se o Senhor está falando, vocês precisam me ouvir, porque está vindo algo sobre a terra. Está. Ontem veio um verso na minha mente, quando você estava ministrando. Você lembra quando teve uma vez que o rei falou, vão matar Jeremias e o tradutor dele, o que escrevia o livro dele, que era Baraque, né? Vão matar eles. Mas a Bíblia diz assim, mas Deus já os havia escondido. O que eu senti é que o Espírito Santo está falando, gente, essa mensagem não é porque eu estou com raiva de vocês, é porque eu quero te salvar do que está vindo sobre a terra. Isso é assustador. Eu preciso que vocês... É como... E o amor de Deus, gente, vai ser revelado nesse tempo. Nesse tempo. Cuidado. Então, vem um tempo difícil na terra, queridos. Você precisa ouvir isso. Está vindo um tempo... mas já está. Não, tá não. Você não tem ideia. Está vindo um tempo difícil sobre a terra. A gente não fala detalhes do que o Espírito Santo me acordou de madrugada alguns dias falando, Jesus, vai acontecer isso. Mas é como se o Senhor está falando, eu preciso que vocês corram para casa. Igual a gente falou sobre furacão, sobre tornado, né? Uma das coisas que I do appreciate, eu aprecio muito serviço de meteorologia, né? Eles dizem, tá vindo uma chuva, velho. Muita gente morreu no furacão aqui porque não acreditou que a meteorologia falou, vai ser difícil, a água vai subir, acabaram, ficaram em casa e morreram. Então, muitos de nós precisamos acreditar que os céus estão falando, olha, vocês precisam voltar para a mesa, vocês precisam voltar para a comunhão, vocês precisam abaixar suas plataformas e transformá-la numa mesa. Uau. Você precisa parar de ficar todo dia fazendo uma reunião, correndo para cá, e fique em casa com seus filhos uma vez, 2 vezes por semana. Tenha comunhão na sua casa. Então, eu sinto que há uma... Não sei se eu estou doido. Não, tá não. Eu sinto que há uma urgência, Rafael. E não é que o Senhor está nos parando, Ele está nos preparando para o que vem aí na frente, para aquilo que está por vir. E eu creio que é o Senhor falando, eu preciso que vocês escondam, porque vai vir algo sobre a terra. É como o Senhor falou, olha, o anjo da morte vai passar. Não sei se vocês lembram daquele texto em Êxodo. Ele falou, põe o sangue os umbrais. Eu fico pensando, se tivesse um daqueles religiosos ali, fala, que palhaçada é essa, pôr sangue na minha porta? Acabei de trocar minha porta, vou passar sangue aqui não. Sabe o que ia acontecer? Ele ia perder o primogênito dele. Uau. Se nós não alinharmos, é o que você falou, se nós não obedecermos ao Senhor nessa hora, e ouvimos os profetas, e ouvimos a palavra de Deus, e ouvimos o que o Senhor tem dito nessa hora, nós vamos sofrer com aqueles que vão sofrer. E uma coisa importante, Júlio, não sei se faz sentido. Totalmente. E você falando da meteorologia, uma coisa muito importante ser falada é que o ministério profético, ele é o ministério da meteorologia do céu. Exatamente. E esse ministério precisa se alinhar. Isso. Os profetas precisam de parar de ficar profetizando bobagem, de ficar se exibindo, transformando pedra em pão, usando o dom para comer. Porque esses são... Isso é interessante. Porque... fico empolgado, eu boto até, mas esses profetas são aqueles que trabalhavam com o faraó. Quando Moisés chegou, ele falou, não, a gente também faz isso que Moisés fala, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro, a gente faz marabolismo, a gente transforma a vara em uma serpente também, a gente faz água virar isso, mas eles não estavam debaixo do senhorio do Senhor.
chegou a hora onde os profetas, e o que você falou é certo, os so-called prophets, aqueles que se dizem profeta, para de ficar profetizando junto com Zedequias, porque ele tem uma estrutura de ferro muito forte. E volta para o lugar de alinhamento celestial. E dizer, cara, porque assim, o profético, ele precisa liberar essa meteorologia celestial. O que é que tá vindo? É verdade. O que é que tá vindo? O que é que está por acontecer? Se preparem. Se preparem. Sabe? Corram para dentro de casa. Sabe? Corram pros lugares altos. Então, a igreja precisa ouvir. E tá uma confusão, cara. Verdade. Uma confusão, porque você vê os profetas, eles estão vendidos muitas vezes, estão distraídos. E você quer saber uma coisa? Quando você discipula baseado em emoção, baseado em Harper, né? Sempre tem que ter uma coisa nova, sempre tem que ter uma coisa. Então, eu acho que nós criamos um vício de que o cara tem que pregar uma palavra ou fazer alguma coisa que seja mirabolante. Isso. Se eu chegar na igreja e abrir a Bíblia e começar a falar sobre e o verbo se fez carne e a obra da cruz, tomar a sua cruz, eu falo, mas você não tem nada melhor para pregar, não? Vamos pegar outra, porque nós ficamos viciados e nós não podemos dar para o povo o que o povo acha que eles precisam, mas o que eles acham que eles querem, que eles precisam, mas o que eles realmente precisam. Os profetas precisam ter coragem de pregar o que Jesus quer que eles preguem. Não sei se faz sentido. Total, foi o que eu falei ontem. Eu disse, gente, eu quero falar. O que é que Deus está falando agora? O que o céu quer falar para Fort Myers, o que o céu quer falar para Flórida. Sabe? Chega de ficar vivendo do passado igual museu. Cara, você viveu lá, o movimento em BH foi lindo, mas acabou, irmão. Agora é outra coisa. Deus está fazendo algo novo de novo. É verdade. E eu acho que eu já falei isso com você. Eu acho que esse ano, pelo menos, o Senhor deu uma palavra muito bem clara pra gente. Você falou com a gente, Hudson, é como um pai só, porém ele tem 2 filhos. Um filho nasceu no deserto, outro filho nasceu na terra prometida. O filho que nasceu no deserto e o filho que nasceu na terra prometida, os 2 cresceram e tiveram filhos. E aí eles estão contando histórias para os seus filhos. O pai, que é pai agora, que tem filho, né, nasceu no deserto, está contando, olha, quando eu era pequenininho, meu pai me acordava de manhã cedo e falava, filhão, vão lá para fora e levantar a mão para o céu porque o maná está caindo do céu. E trazia para casa e comia. O filho que nasceu na terra prometida, ele contava para os seus filhos, olha, quando eu era pequenininho, papai me acordava às 5 horas da manhã e falava, pega a sua ferramenta que você afiou pra gente ir lá para fora, para plantar na terra que o Senhor nos deu, porque essa terra mana leite e mel. Então o Senhor falou, alguns de vocês estão fazendo a coisa que é outro tempo. Agora é hora de usar as ferramentas que eu tenho. Eu não tenho tido tempo de conversar com a igreja sobre as estratégias para esses dias, porque a gente não quer entender que é um tempo diferente. Que não é mais tempo simplesmente sair lá fora e falar, cadê o maná? É hora de falar, cadê a ferramenta que eu te dei? Cadê a estratégia que eu te dei? Cadê o que eu te mandei fazer? Pratica. Você não é menino mais. Pratica o que eu te mandei fazer. E eu escrevi algo no livro, né, no meu livro Transição, que eu falo o seguinte, o que mata não é a estação. O que mata é a falta de preparo para a estação. Inverno não mata se você está preparado. Agora, se você não se prepara para o inverno, o frio vai te matar. Então, nós precisamos discernir qual que é a próxima estação. Que roupa eu vou vestir? E quando você sabe que vem um furacão aqui na Flórida, é uma loucura. A vida vê o furacão, dá o nome furacão, acabou. Se você não correr pro mercado, não tem mais água, não tem nada. Porque eu acho que o dono do Walmart vive pedindo para vir furacão. Então, eu acho que o Espírito Santo está nos preparando para algo. Eu tenho muito medo de a gente criar um medo, né? Não é para a igreja ter medo, é para a igreja se posicionar em Deus. Se posicionar para receber o amor. Isso. A igreja vai ser amada, cuidada. A igreja vai ser um nível de glória, Júlio, jamais visto na terra. As trevas vão crescer, mas a glória de Deus vai invadir, cara.
A profecia de Abacuque, toda a terra, Abacuque 2,14, será cheia do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. É verdade, meu Deus. Então o conhecimento da glória de Deus, quando Jesus diz, eu nunca te conheci, ele está dizendo, cara, você não conheceu a minha glória. E Paulo fala em 2 Coríntios 4,6, das trevas resplandeceu a luz, que brilhou nos vossos corações, para a revelação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus, cara. Glória a Deus. A igreja vai conhecer Jesus, cara. E eu tava, cara, que treva é essa? Eu gosto de viajar, né? Das trevas nasceu a luz. Cara, não tem um lugar mais tenebroso do que um útero, né? O útero é escuro, é apertado. E o Rei da Glória ficou lá 9 meses. 9 meses na escuridão. 9 meses ali no aperto, esperando o tempo de nascer. Só que quando das trevas nasce a luz, que Maria deu à luz, né? Tinham homens alinhados com os céus que seguiram a estrela. Isso. Que estavam ali para depositar nos pés do rei. Isso. Ouro, mirra, incenso. Pastores estavam ali, os anjos estavam ali. Quando a glória se manifestar, os homens que estão alinhados com os céus, vendo a movimentação do céu, cara, vão estar lá. Minha pergunta é, aonde você vai estar quando a glória se manifestar? E eu sinto que é o convite, o senhor fala, larga essas coisas aí, vem que eu tenho uma coisa para você, mas a gente está lutando. Eu sinto que na área da oração, na área de muitos pastores, liderança, o senhor está falando, filho, larga esse brinquedo, que o que está vindo aí, eu tenho algo melhor para você aqui, e eu tenho algo maravilhoso para te ensinar. Eu sinto assim, quando você está falando, é como se vem uma imagem na minha mente, eu pensando aqui, nós vivemos um momento onde Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus, mas e se ele recusasse descer da árvore, porque a árvore foi o ambiente onde ele teve uma experiência de ver Jesus? Parece que a nossa geração continua em cima de uma árvore, mas o senhor fala, mas o que eu quero fazer, você precisa descer desse lugar, mesa. Sai pra mesa. E lá na mesa você vai experimentar um arrependimento, uma transformação. A transformação está lá. Você está em cima da árvore, você está tendo uma experiência. Você está enxergando a multidão, você está enxergando o cordeiro. Mas na mesa você vai ser confrontado. Na mesa você é confrontado. Na mesa, algo dentro de você muda de uma forma tremenda. E aí a grande diferença, Justo, do púlpito para a mesa. No púlpito, ninguém toma a minha palavra. Ninguém diz... Na mesa eu sou confrontado. É verdade. Na mesa eu tô falando aqui e você tá falando aí. Na hora que eu falar alguma coisa que não tá alinhado, você, não, Rafael, não é bem assim. E a gente vai se alinhando, se ajustando. Então a cultura da mesa é isso. E de repente na mesa uma criancinha de 5 anos entra e fala, me passa isso aqui. Ou fala uma coisa do meio do nada e aquela é a palavra que fala, ai velho, será que... É essa palavra. Então, eu acho que a mesa é o local onde o senhor está fazendo. Eu acho que o ponto é esse, Justo. Não é causar medo, pânico. Ele diz, se prepare para ser amado. Isso. Se prepare para ver a glória de Deus se manifestar. Se prepare porque, sim, a perseguição, ela vai crescer. Mas a glória de Deus, a estratégia, sabe? Deus vai nos conduzir. E o que eu achei legal ontem, quando você falava, porque eu estava assim, falando, onde que Rafael ouviu essas coisas? Porque nós nem conversamos. Parece que o Espírito Santo está falando a mesma coisa, cara. O Senhor está falando, olha, vai vir sim uma perseguição, vai ser assim, assim, assim. Mas sabe uma coisa? Olha o que eu estou fazendo com vocês. Voltem a uma simplicidade. Voltem às casas. Voltem a amar um ao outro. E olha, vocês vão ter uma das maiores colheitas de salvação, como vocês jamais viram. E o Senhor fala, aí a gente já pensa, vou construir um prédio. Não é nada disso. Apenas me obedece. Vem comigo. Eu estou preparando vocês. O mundo vai estar em frangalhos, desesperado, mas eu estou poupando vocês se vocês se esconderem debaixo das minhas asas. Eu acredito muito que vai ser como no Egito. O caos veio sobre o Egito, o povo estava comendo cordeiro na mesa, cara. Sabe aquela palavra?
Ele é o mesmo, cara, falando Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Diz que eu ouço como o Senhor dizendo nesses dias, eu sou o mesmo. Eu estou querendo te esconder esses dias. A mensagem que o Espírito Santo está dando para os verdadeiros profetas nesses dias, né? Ou para aqueles que estão ouvindo, é o Senhor dizendo, eu quero esconder vocês do que está vindo sobre a terra, e eu quero preparar vocês e deixar vocês mais eficazes e mais ousados e mais competentes em fazer aquilo que eu chamei vocês. Mas vem e aceita o meu modelo dos céus. E o meu modelo dos céus passa pela essência, passa pelo... Meu Deus, velho, nós temos que parar, nós temos que pôr Mas muito bom, cara, muito bom. A gente nem falou da dracma perdida, nem né? falamos, nem conseguimos entrar lá, meu pai, mas muito bom. Rafael, você é uma bênção na minha vida. Você na minha também, meu irmão. E a gente ama ouvir o que Deus tem feito através da sua vida, sua família. Aí é o meu segredo, cara. É uma bênção, né? A gente tem a oportunidade de ficar junto muitas vezes e ver a sua família. Amém. Né? É um presente de Deus. Eu acho que essa é uma das coisas mais preciosas, né? E muito obrigado pelo que você tem feito nessa nação, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Obrigado pela influência que você tem tido, por manter seu coração queimando, né? E isso é bom. Seguimos juntos, cara. Embora, em nome de Jesus. Obrigado por ter tirado o tempo para gravar. Eu quero gravar mais coisa com você, velho. Não, vamos. Agora quando for no Canso também, agora montamos um podcast lá também. E vamos liberar. Amém. Abençoa esse povo aí, Rafael. Amém. Esse pessoal. Nós queremos declarar sobre a sua vida, realmente, tudo que foi falado aqui, que gere fome, que gere sede, que você não fique apenas querendo entender com a alma, mas que você vá para um lugar no espírito. Dizer, Deus, o que é isso? Que mensagem é essa? Que conversa é essa? Que mesa é essa? E aí eu vejo muitas pessoas às vezes mandam mensagem, como eu queria estar aí. Não, você pode fazer isso na sua casa. Eu desafio você a construir um lugar para Deus, a construir um ambiente. Acorda de manhã, pega um cafezinho. Você que é mineiro, pega um pão de queijo. Você que é cearense, pega um pão de sal. E pega uma Bíblia e senta ali. Chama Jesus. E diz, Jesus, eu quero ouvir o Senhor. Para um pouco de ficar passando playlist no YouTube, ouvindo tanta coisa. Né? A igreja à la carte, que você escuta o que quer. Para ouvir o Espírito. Porque o Espírito está falando nesse tempo. Então eu quero orar por você para que você tenha a revelação do conhecimento da glória de Deus que está na face. Porque o que vai curar a terra que está enferma é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Segundo as Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, aí a promessa é: eu sararei a terra. A beleza de Jesus vai sarar a terra. Tudo que o inimigo quer que você não contemple. E a estratégia é a mesma. Faraó, ele dava serviço para que o povo não conectasse, para que o povo não tivesse tempo, nem com Deus, nem com a família. Então para um pouco desse frenesi de trabalho, dessa correria. Estabeleça momentos a sós com Deus e com a sua casa. E essa cultura vai mudar a tua vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por avivamento nas casas. Amém, Jesus. Avivamento de entendimento, Senhor. Avivamento de entendimento. Batiza-os, Pai, com identidade. Eles não são pedintes, não são mendigos espirituais, eles são filhos. Filhos. E eu declaro, Pai, ruios, filhos maduros. Em nome de Jesus, encha as casas com a tua glória. Amém. Traga fome, traga sede. Que cada filho possa ver nos seus pais a revelação da glória de Jesus. E que as famílias, Pai, possam estar à mesa, comendo do Cordeiro
Amém. O Cordeiro inteiro, a revelação inteira de Jesus. Nós abençoamos cada um que está ouvindo esse podcast e declaramos um novo nível de glória e de revelação em nome do Cordeiro Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom demais. Meu irmão. Bom demais, brother. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, um beijão. Deus abençoe vocês. Não esquece de dar um like aí. Nós amamos a sua vida. Deus te abençoe. Um abração.